Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre um jogo que talvez muita gente nunca ouviu falar ou nunca jogou de fato. Ele é um jogo bem japonês, nichado provavelmente no Brasil para quem conhece, mas eu gostaria de falar dele um pouco. Então, simbora! Você já ouviu o som de um tambor japonês ecoando em um festival tradicional ou talvez em uma cena de anime, onde aquele som profundo arrepia até a alma? Pois é. Esse é o mesmo espírito e está presente em uma das franquias de jogos musicais mais icônicas e divertidas e, sinceramente, mais carismáticas que já existiram. Taiko no Tatsujin. Para muita gente, especialmente aqui no ocidente, esse jogo sempre foi uma mistura de mistério e fascínio. Eu não sei se a pronúncia tá certa, então qualquer coisa me desculpem aí. Afinal, não era tão comum encontrar uma máquina de taiko nos fliperamas brasileiros. E quando aparecia em algum evento ou vídeo na internet, e, claro, chamava atenção imediatamente. Um tambor enorme, colorido, 2 baquetões e pessoas batucando freneticamente, como se estivesse em um festival de verão no Japão. Mas o que é exatamente Taiko no Tatsujin? Resumindo, é um jogo musical criado pela Namco, lançado originalmente em 2001, que coloca o jogador no desafio de seguir o ritmo batendo em um tambor tradicional japonês, o famoso taiko. Só que, diferente de um simulador de percussão qualquer, Taiko no Tatsujin mistura música pop, trilha de anime, temas de jogos, clássicos japoneses e até composições originais próprias da franquia. E deixa você doidão depois que sai do jogo e você olha pra qualquer direção, sua vista vai estar mexendo. Porque, mano, esse jogo tem muita coisa na tela. O resultado é algo que vai além de um simples jogo. É uma celebração da cultura japonesa, da música e da diversão. E o mais curioso é que, mesmo sendo um fenômeno no Japão, Taiko no Tatsujin conseguiu atravessar fronteiras, conquistar fãs no mundo todo e se tornar uma verdadeira lenda entre os jogos musicais. E aqui vai um detalhe. Quem já jogou Taiko no Tatsujin com tambor físico sabe o quanto é diferente. Eu acredito que quase ninguém, mas beleza, né? Aquela sensação de segurar as baquetas, de sentir o impacto de cada batida e de ver a plateia do jogo vibrando junto. É quase mágico. E a primeira vez que você tem contato com o jogo é algo bem inesquecível até. Seja em uma viagem ao Japão, em um evento de cultura pop ou até em uma emulação com controle. A experiência sempre marca. Hoje, vamos dar uma mergulhada em Taiko no Tatsujin. Vamos explorar desde suas origens nos arcades japoneses até as adaptações para consoles, as músicas mais marcantes, as curiosidades bizarras e, é claro, discutir por que Taiko no Tatsujin ainda continua tão relevante mesmo depois de mais de 2 décadas de existência. Então pega a tua baqueta aí, ajusta o volume, vem comigo nessa viagem nostálgica e divertida pelo mundo de Taiko no Tatsujin. E só um adendo, provavelmente esse vídeo possa ser dividido em 2 partes ou 3, vai saber. Depende do quanto meu celular vai aguentar, valeu? Para entender o impacto de Taiko no Tatsujin, a gente precisa voltar lá para o começo dos anos 2000. O cenário era o seguinte: os arcades japoneses estavam fervendo de novidades, a música pop japonesa estava bombando, e a Namco, que já era uma gigante dos videogames, responsável por clássicos como Pac-Man e Tekken, queria criar algo que misturasse diversão simples, acessível e, claro, cultura japonesa. E se vocês estiverem escutando um som de fundo, é porque um cara 2 ruas atrás botou um som na maior altura do mundo. Me desculpem por isso, mais uma vez. E foi assim que, em 2001, nasceu o primeiro Taiko no Tatsujin, lançado exclusivamente para os fliperamas do Japão. A ideia era brilhante: pegar o instrumento tradicional japonês, o taiko, e transformá-lo em um jogo musical de ritmo. E ao invés de guitarras de plástico, como a gente veria depois em Guitar Hero, ou do tapete de dança como já existia em Dance Dance Revolution, o jogador tinha 2 bastões enormes na mão e um tambor para tocar. E eu tenho que admitir, o jogo é viciante. O lance é que se você joga por muito tempo, você fica meio com a vista meio embaralhada. Fora isso, o jogo é viciante mesmo. E sabe o que fez sucesso de cara? A mistura de músicas. Não era só música tradicional japonesa. A Namco colocou de tudo, desde músicas clássicas, J-pop, trilhas sonoras de anime, até a faixas originais que acabariam se tornando a alma da franquia. E foi esse equilíbrio entre tradição e modernidade que chamou a atenção. O arcade japonês, com sua tela colorida e um tambor físico, que se tornou um sucesso instantâneo. Jogadores se reuniam em volta para assistir alguém enfrentar músicas insanas na dificuldade mais alta, e era quase um show ao vivo dentro do fliperama. E claro, logo surgiram os jogadores lendários, capazes de tocar músicas impossíveis sem errar uma nota, transformando o jogo em um espetáculo. Mas a Namco não quis parar por aí. Em pouco tempo, Taiko no Tatsujin ganhou versões para PlayStation 2, levando a experiência para dentro de casa. E adivinha, o console também tinha seu acessório de tambor, uma versão menor que permitia simular a sensação do arcade. Jogar no controle era possível, mas a graça mesmo estava em sentir a batida com as baquetas. Olha a malícia, hein? Com o sucesso vieram adaptações para praticamente todas as plataformas que você pode imaginar.
Teve versões para PSP, Nintendo DS, Wii, 3DS, Switch e até para celular. E cada console recebia uma seleção diferente de música, muitas vezes adaptada para o público local. Então se lançasse no Brasil ia ter Zeca Pagodinho e olha lá. E aqui vem um detalhe engraçado: enquanto no Japão o jogo era um sucesso absoluto, no ocidente a franquia demorou a engrenar. Pouquíssimas versões foram lançadas fora da Ásia. E as que chegaram aqui muitas vezes tinham músicas adaptadas ou cortadas por questões de licença. Era como se o mundo tivesse acesso a só uma parte do verdadeiro universo de Taiko no Tatsuji. Mesmo assim, o jogo encontrou seu espaço nos Estados Unidos e na Europa. Ele acabou virando um título de nicho muito querido em comunidade de fãs de cultura japonesa, animes e música. Já aqui no Brasil, a maioria das pessoas conheceu Taiko no Tatsuji por vídeos da internet, em eventos de animes, ou até em versão alternativa rodando em emuladores, porque é a vida, né? Era aquele jogo que todo mundo achava incrível, mas poucos tinham a chance de jogar no tambor físico original. E enquanto isso, no Japão, a franquia só crescia. Ano após ano, novos títulos eram lançados nos arcades, cada vez com lista de música mais insana, gráficos atualizados e modos de jogos adicionais. Taiko no Tatsuji virou uma tradição em qualquer arcade japonês. Você praticamente tem a garantia de encontrar uma máquina disponível, sempre cercada de jogadores tentando superar seus recordes. Outro ponto interessante é que a Namco sempre manteve a essência do jogo intacta. Mesmo com tantas versões diferentes, a fórmula básica nunca mudou. 2 batidas, Dom e K, e o desafio de seguir o ritmo. E essa simplicidade é o que garantiu que, mesmo após mais de 2 décadas, o jogo ainda fosse acessível para novatos e desafiador para veteranos. E é claro que, com o tempo, a franquia também ganhou versões mais modernas, como o Nintendo Switch, onde o jogo ficou mais acessível para o público global. Além disso, a Bandai Namco aproveitou para relançar as versões no ocidente, finalmente dando aos fãs de fora do Japão uma experiência mais próxima da original. Hoje, Taiko no Tatsuji não é só um jogo, é uma parte da cultura dos fliperamas japoneses, uma marca registrada em eventos de cultura pop e uma franquia que atravessou gerações, sempre mantendo seu carisma e sua essência. É curioso pensar que tudo isso começou com uma ideia assim, transformar um tambor em um videogame. Uma ideia que deu tão certo que continua batendo forte até hoje. A experiência de jogar, o conceito parece simples. Você tem 2 tipos de batidas, o Dom, que é a batida no centro do tambor, e o K, que é a batida nas bordas. Essas batidas aparecem na tela em forma de círculos coloridos que avançam em direção a uma linha, e a sua missão é acertar o tempo certo. Parece fácil, né? Pois é, parece, até você aumentar a dificuldade. Porque no começo o Taiko no Tatsuji é super acessível. Qualquer pessoa pode pegar as baquetas, bater no ritmo e se divertir. Mas aí vem a armadilha. As músicas mais difíceis transformam o jogo em um verdadeiro teste de reflexo e coordenação motora. E nesse momento você percebe que sua mente não acompanha mais as mãos. Você bate atrasado, erra ao lado e de repente parece que você não tem coordenação nenhuma. Isso vai acontecer bastante com músicas japonesas de fato, porque é japonês, né? E o mais engraçado é que assistir alguém jogando no nível mais alto é como ver uma impressora velha, só que funcionando em alta velocidade, é sério. Os caras batem tão rápido no tambor que, meu amigo, parece uma metralhadora. Outro detalhe é o acessório. Jogar com tambor físico é uma experiência completamente diferente de jogar no controle. Com controle até dá pra jogar, mas não é a mesma coisa, você perde a imersão. Fica tipo jogar Guitar Hero com 2 notas só. Já com tambor, você sente cada batida, é como se estivesse realmente tocando um instrumento. Aliás, é justamente isso que transforma Taiko no Tatsuji em algo tão especial. Ele não é só um jogo, ele é uma performance. É claro, cada versão do jogo sempre trouxe modos diferentes para deixar a experiência ainda mais divertida. Alguns tinham minigames, outros adicionavam modos de treino, e em várias versões modernas você podia até personalizar os mascotes que aparecem na tela, como o Don-chan, que reage às suas jogadas. Isso dá uma camada extra de charme. Agora, se a gente comparar Taiko no Tatsuji com outros jogos musicais da época, a diferença é gritante. Enquanto Dance Dance Revolution te fazia suar dançando em um tapete, e Guitar Hero transformava sua sala em um show de rock, e inclusive muito bom por sinal, Taiko tinha um charme único por ser baseado na cultura japonesa. Era mais do que um jogo, era quase uma aula de ritmo tradicional misturada com música pop do momento. E sabe o que é interessante? Ao contrário de muitos jogos musicais que acabaram ficando para trás, como Guitar Hero e Rock Band, Taiko no Tatsuji conseguiu se manter vivo. E parte disso é justamente nessa jogabilidade simples e viciante. Realmente o negócio envicia, velho. Não importa se você está jogando pela primeira vez ou se já é um veterano. Sempre existe espaço para melhorar. Sempre existe aquela música impossível que você tenta repetir várias vezes até passar. No fim, jogar esse jogo é um equilíbrio entre diversão e o desafio hardcore. É um jogo que consegue arrancar risadas quando você joga com amigos, mas que também pode consumir horas da sua vida quando você decide levar a sério e buscar perfeição nas músicas mais difíceis. E esse é um dos maiores trunfos da franquia. Ele não exclui ninguém, seja criança, adulto, casual, competitivo.
sempre existe espaço para bater no tambor e se divertir. É um daqueles raros casos em que simplicidade e profundidade caminham lado a lado, criando uma experiência que atravessa gerações sem perder a força. E se tem algo que define Taiko no Tatsuji é sem dúvida a sua trilha sonora. Mais do que acompanhar o ritmo, ela é a alma do jogo, o que faz cada música se tornar inesquecível, seja você um novato ou um veterano que já passou centenas de horas batucando. A Namco sempre buscou um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade. Por um lado temos músicas tradicionais japonesas, aquelas que você poderia ouvir em festivais ou cerimônias culturais. Por outro, a franquia incorpora J-pop, trilhas de animes, temas de jogos e até hits internacionais, criando uma lista que é uma verdadeira viagem musical. O legal é que o jogo não se limita a apenas músicas japonesas. Alguns títulos incluíram músicas de videogames famosos, como temas de Tekken, Pac-Man, Dragon Ball e até Pokémon. E claro, temos as músicas originais da série, que acabaram virando ícones. Uma delas é a música tema do Don-chan. Essas composições foram criadas para serem viciantes e desafiadoras, com variações de velocidade e sequências complexas, e também umas piadinhas escondidas aí. E falando em habilidades, a dificuldade das músicas também é parte da diversão. Algumas tracks são perfeitas para iniciantes, com sequências lentas e previsíveis. Já os modos mais avançados, chamados de Oni, são um verdadeiro pesadelo para os dedos. Mas não é só sobre dificuldade, o charme do jogo também está apresentado no visual e na reação dos mascotes. Cada música vem acompanhada de animações, efeitos coloridos e, claro, o Don-chan e o Katsu-chan interagindo com cada acerto ou erro. Isso cria uma conexão divertida entre música e gameplay, tornando cada música uma experiência completa, quase como um mini show. Claro, não podemos deixar de falar sobre a colaboração inesperadas. Em algumas versões modernas, o jogo trouxe músicas da Disney, Vocaloid e até parceria com animes populares. Isso mostra que ele consegue se adaptar a diferentes públicos sem perder a essência do ritmo e da diversão. Para os jogadores mais apaixonados, a trilha sonora de Taiko no Tatsujin é um convite à nostalgia. Cada música traz lembranças de momentos específicos, uma tarde no arcade, uma competição com os amigos, ou a primeira vez que se conseguiu passar aquela música impossível. É por isso que muitos fãs consideram a trilha sonora o coração pulsante da franquia. É responsável por grande parte do charme e longevidade do jogo. E, na minha opinião, no meu achismo, é justamente essa combinação de variedade, desafio, humor e nostalgia que transforma Taiko no Tatsujin em mais do que apenas um jogo musical. É uma experiência que conecta gerações, cultura e estilos musicais diferentes, tudo dentro de um tambor colorido e 2 bastões. É simples, mas é genial, e é isso que garante que o jogo continue tão amado mesmo décadas depois do seu lançamento. E se tem uma coisa que deixa Taiko no Tatsujin, eu acho que eu já falei isso mais de 1000 vezes, ainda mais divertidos são as curiosidades e segredos espalhados pela franquia. Para começar, temos os mascotes icônicos, Don-chan e Katsu-chan. Eles não são só personagens fofos na tela, suas reações ao longo das músicas ajudam o jogador a sentir o ritmo e dão até aquele toque de humor que faz o jogo se destacar. Além disso, existem versões bizarras e exclusivas em consoles menos comuns. Teve até uma versão para Nintendo DS, onde você usava a tela sensível ao toque como o tambor, ou as edições mobiles com músicas totalmente inesperadas. Aliás, a versão de Nintendo 3DS funciona no mesmo sentido, tá? A tela de toque funciona como tambor. Também não dá para esquecer o impacto cultural nos arcades japoneses. Existem jogadores lendários que se tornaram famosos apenas por tocar músicas impossíveis. E também a franquia influenciou eventos de cultura pop pelo mundo, especialmente convenções de animes e jogos, onde os jogadores se reúnem para desafiar músicas difíceis ou simplesmente para mostrar suas habilidades. Hoje ele continua vivo, novos lançamentos no Nintendo Switch, eventos especiais e até colaborações inesperadas mostram que a franquia ainda tem energia e criatividade para oferecer aos fãs antigos e novos. É impressionante como um jogo que começou em 2001 consegue se manter tão relevante mais de 2 décadas depois. Então, se você nunca jogou, fica aqui a minha recomendação. Eu achei que fosse precisar dividir esse vídeo em 2 partes, mas no fim eu acho que deu certo, como vocês viram. Testem o jogo, joguem nem que seja por curiosidade, só para dar uma testada mesmo. Então, no fim das contas, Taiko no Tatsujin é sobre diversão, ritmo, nostalgia e aquela sensação única de estar no controle de algo que é simples, mas incrivelmente viciante. Um verdadeiro clássico que merece ser celebrado, lembrado e, é claro, jogado muitas vezes. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, comente. Até a próxima, eu sou o Rick.